Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Tudo bem? Olá, Cris. Olá, Katia Gaia, é um enorme estar contigo todas as quartas-feiras aqui na TV Grande ABC Net, Canal 3, e você aí plugadinho também, honra estar contigo. É muito bom informá-los que o nome da TV mudou para GABC, mas é a mesma TV aqui, o canal regional, que é onde você acompanha pelo Facebook TV GABC, tá bom? Bem, nós vamos hoje convidá-los para uma pauta bem interessante, como todas que nós trazemos. E hoje a pauta vai falar sobre o objetivo em sempre alertar as pessoas sobre o princípio da descrença. Este é o objetivo de uma das instituições mais sérias do nosso país sobre a conscienciologia. E qual é a proposição fundamental da conscienciologia quando você é pesquisador ou pesquisadora e não deve aceitar nenhuma ideia de maneira a priorista, dogmática, mística, sem a reflexão e sem submetê-la a uma análise crítica, desapaixonada e racional. Nós temos aqui uma convidada muito bem-vinda. E especial, Andréia Almeida, do Instituto Voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Tudo bem, Andréia? Bem-vinda ao Enigmas. Tudo bem? Honra estar contigo. Você não tinha vindo aqui ainda, né? Não, nesse programa não. É um prazer estar aqui com vocês. Honra nossa, viu? Honra nossa. Muito obrigado pela presença. Andréia, vamos falar da descrença. Explica para o nosso internauta, para o nosso telespectador, o que é descrença? Bom, a descrença em si é a pessoa ela não ter realmente que acreditar em nada, que receber informações sem questionar, sem criticar. É a pessoa que busca, que pesquisa, que avalia cada situação. E ela deixa de crer, de ter fé nas coisas ou nas pessoas e deixa assim de ser instrumento, às vezes como se fosse um fantoche nas mãos, né? Dos outros, deixa de ser manipulada. Então ela assume realmente o controle da vida dela quando ela começa a praticar a descrença. E quantas pessoas, né, não são levadas aí, né, por religiões, né, a doar seus bens, até fazer tantas bobagens, né, Katia Gaia? Não só na religião, matar animais, por exemplo, né? Que é uma crença totalmente irracional, verdade, né? Exato. Verdade. Infelizmente existe muito isso, né? E as pessoas agem por meio de medo ou intimidação de alguma maneira e realmente não raciocinam em cima das ações que eles estão fazendo. E até mesmo da própria pesquisa pessoal ou até uma vivência, né? E como a conscienciologia, né, que tem o princípio da descrença, explica isto? Bom, primeiro, quem for em qualquer instituição conscienciocêntrica, ou seja, uma instituição da conscienciologia, que nós temos várias espalhadas aí no Brasil e em alguns países, sempre vai ter uma placa logo na entrada para esse princípio da descrença. E esse princípio, ele traz a seguinte frase: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui, tenha suas experiências pessoas. Então, primeira coisa desse programa, não acredite em nada do que a gente vai trazer, pesquise, discuta, avalie e tenha suas experiências pessoais. É isso que a gente embasa todas as pesquisas da conscienciologia, que é uma neociência, né, que estuda a consciência de uma maneira integral. Então, o princípio da descrença, ele realmente traz uma sustentação de pesquisa, que nos leva realmente a manter a ciência, a aumentar, a divulgar essa neociência aí para todas as pessoas. Né? Bom, eu particularmente, eu sou fã aí do Instituto Internacional, fã no bom sentido, porque fiz os cursos e tive aí minhas experiências pessoais. E essa experiência pessoal, ninguém tira de você. É mais do que você ler 1000 livros ou do que você acreditar em algo. Não, a autoconstatação, né, ela elimina qualquer dúvida, crença, qualquer dogma, qualquer situação em que você terceirize a sua vida mesmo, o seu pensamento. Sim. André, acreditar em algo nos dá certa forma de conforto, né, nesta vida tão atribulada. O que você diz disso? Então, isso a gente ouve muito, principalmente das pessoas que são religiosas, né, que acreditar ou num Deus, ou numa situação, ou qualquer ser, né, que eles considerem superior,
as pessoas relatam que traz essa tranquilidade, que conforta, mas na verdade o que a gente pensa e o que a gente até já viveu, né? Porque muitos de nós na Conscienciologia viemos de outras linhas de conhecimento, como a religião, por exemplo. Claro. E aí, o que a gente pensa e observa? Que na verdade a pessoa, ela transfere a responsabilidade. Então, tudo aquilo em que ela poderia errar, ou acertar, ou ter sucesso, ou ter fracasso, ela transfere a responsabilidade para outra pessoa. E nisso, ela se sente mais confortável justamente, porque se não deu certo, foi alguém que quis. Se deu errado, também foi alguém que quis. Foi Deus que quis. Isso, né? isso. No bom e no positivo e no negativo, exatamente, né? Isso realmente tira toda a responsabilidade da vida da pessoa, das escolhas que ela precisa fazer. De certa forma, né, Cátia, é um atraso, né? Porque totalmente. Se ficar emperrado em muletas existenciais é muito chato, né? Muito triste. E fora isso também, as pessoas hoje dependem uma da outra e não precisa disso, né? Exatamente. Não há necessidade, porque a sua condução, o seu caminho é o seu, né? Ninguém vai percorrer por você, não é mesmo? Exatamente. E aí, a evolução vai chegar para todos em algum momento. Sim. Seja 1 ano, 100 anos, 1 século, várias vidas, né? Mas assim, quando a gente assume realmente as rédeas da nossa vida, quando a gente assume a responsabilidade por cada ação que a gente tem, a gente entende um outro princípio que é universal e é para todo mundo, independente do que a pessoa acredita, né? Perfeito. Que é a lei de ação e reação. Que é fantástico, né? É isso mesmo. Aliás, é uma coisa legal a lei de ação e reação, porque você pode ter consciência ou não daquilo que você vai pagar. Só é que nem uma tomada, que uma criança enfia o dedo e toma um tranco, né? Isso. Independente dela saber se aquilo vai dar choque ou não, né, Cátia? É verdade. Tudo que a gente faz tem uma reação, né, natural. Andréia, sabe, sempre que vem alguém do Instituto, sempre traz uma visão diferenciada das coisas que são tão simples da vida. E o que você está dizendo é muito simples, são as pessoas que realmente não querem ver. Exato. Não é? E a Conscienciologia, dessa forma, será que nós podemos dizer que ela desconfia de todos num primeiro momento? Será que ela ensina isso? Na verdade, isso eu estava lendo até hoje pela manhã, né? Existe a desconfiança cosmoética. Né? A cosmoética é uma ética cósmica, né? Mais universalista, em que respeita cada consciência, cada ser, cada coisa que vive nesse planeta, em outros planetas, da melhor forma possível e no melhor que a gente pode. Então, a gente trabalha realmente em cima da confiança e não da crença. E isso implica em desconfiar de algumas coisas cosmoeticamente. Então, se uma pessoa começa com uma lábia, sabe? Com uma conversa em cima de você e que promete várias coisas, então o primeiro passo de um pesquisador, de um cientista, é desconfiar e analisar aquela situação. Claro. Né? É verificar o que aquilo vai trazer de resultado, as intenções das pessoas, né? As intenções são muito sérias em qualquer situação. E aí essa desconfiança cosmoética nos leva a trabalhar o princípio da descrença. Mas não deixa que a gente desconfie de tudo, pelo contrário. Isso trabalha a nossa confiança. A confiança na interconvivência, na amizade, em todas as relações, né? E, então, para nós, a confiança em si é muito mais importante e é o que embasa a interconvivência, né? A interassistência. Sim. Andréia, nesse viés aí, como que a Conscienciologia enxerga o mundo? Hoje, muitas pessoas falam que é um planeta escola, né? Nós ainda enxergamos ele como um planeta hospital, com muitas consciências doentes, inclusive nós que estamos na Conscienciologia, ela buscando se melhorar enquanto pessoa, estamos realmente num planeta, né, em desenvolvimento. E aí a gente vê a maioria esmagadora das pessoas em função de crenças, entregando as suas vidas em mãos de pessoas manipuladoras. E aí a gente vê muita guerra, guerras ditas santas, né? Em função de realmente acreditar-se em algo, ou seja, é muito contraditório as coisas. Como que a pessoa acredita em algo que teoricamente deveria
fazer o bem, que criou a vida, e ela mata em nome disso, ela briga ou pede para a pessoa ter um insucesso. Sim. Em nome disso, Deus, né? Pelo poder ou qualquer outra coisa, né? E muitos pagando com a vida. É um egoísmo muito grande, na verdade, que a gente vê de todos nós em alguns pensamentos, em algumas decisões, em alguns pedidos de crenças, seja para santo, para deuses, para que for, pedindo para que o outro se dê mal. É muito triste isso. Não, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então, a pessoa que chega para nós e fala que ela é crente, que ela tem crença, que ela tem fé e ela tem ações contraditórias, denigrindo, né? a outra pessoa. Sem dúvida, sim. A teática aí, a teoria e prática dessa pessoa realmente está bem distante, foi né? no ralo. Foi no ralo, é verdade. É um teoricão, uma né? sociedade doente mentalmente, né? Doente. Muito doente. Infelizmente, nós ainda estamos muito Coisa doentes. que eu mais questiono assim, se Deus nos ama, eu já até conversei, tem várias pessoas que eu conheço que são pastores, padres, e eles gostam muito de conversar comigo porque eu começo a cutucar um pouquinho quando a gente conversa, né? Se essa força chamada Deus é um Deus de amor, bondade, né, e etc e tal, como que ele vai mandar alguém para o inferno? Se Deus me ama incondicionalmente, já fala incondicionalmente, né? E falam em nome dele para mandar, né? Inclusive. É por isso que a gente não estuda a figura Deus. Não estudamos. É uma energia, né? Uma força criadora. A gente estuda, inclusive, a questão de evolução das consciências, de que realmente existem consciências muito mais inteligentes que a gente, que pode ter controle aí das galáxias, e deve ter. Mas assim, numa evolução coerente, né? Num melhoramento constante, que é isso que a gente busca aqui nessa existência, né? Sem dúvida. Sem melhorar para aumentar e alavancar nossa escala evolutiva, né? Explica pra gente, por gentileza, sobre o paradigma consciencial. Então, o paradigma, o que acontece? A Conscienciologia, como você tinha me perguntado, a forma dela ver o mundo, além da gente ver aí pessoas, consciências muito doentes, nós temos o paradigma consciencial, ou seja, cada linha de conhecimento tem a sua ferramenta, a sua lupa, a sua forma, a sua diretriz de enxergar e analisar as situações, né? A sua forma de enxergar o mundo. E aí, diante disso, cada um de nós temos os nossos paradigmas pessoais, sim, que vem aí de vários aprendizados. Entretanto, a Conscienciologia, ela em determinado momento, quando ainda estava lá com a projeciologia, com o estudo dos fenômenos, antes de se transformar em Conscienciologia, analisando todos os paradigmas existentes, seja religioso, científico, de várias linhas de conhecimento mesmo, essas diretrizes, elas limitavam a pesquisa da consciência. Seja porque não admitiam uma multidimensionalidade, não admitiam que a pessoa vivesse outras existências, vivesse outras vidas. Então, são várias questões que aí eu já pontuo para vocês. Mas houve a necessidade realmente de ampliar o nosso paradigma, a nossa visão de mundo para embasar as nossas pesquisas. E aí se propôs, o professor Valdo Vieira, propôs o paradigma consciencial. Né? Nele a gente tem 7 premissas básicas aí, se vocês quiserem, se der para falar, eu já falo rapidamente. Então, o paradigma consciencial, ele vai trazer o quê? Uma ampliação de visão do mundo da pessoa. Então, se ela tem uma experiência fora do corpo, ela dormiu e saiu do corpo, como que ela analisa essa situação diante da realidade que ela vive? Então, por exemplo, se a pessoa ela é de uma determinada religião, às vezes ela vai achar que está com demônio, aí um cientista já vai falar que é um fruto do cérebro. Cada um traz uma explicação para aquele fenômeno de acordo com o seu paradigma. Já na Conscienciologia, ampliando esse paradigma, uma saída do corpo, quando você sai do corpo, você se projeta, seja com lucidez ou não, você embasado em 7 premissas de que você tem um holossoma, ou seja, você tem vários corpos de manifestação. Tem um corpo físico, tem um corpo emocional, tem um corpo energético. E isso já explica que você pode usar, então, os outros veículos para se manifestar. Sim. E aí você sai do corpo, você vai para onde? Né? É um fruto da sua imaginação?
Não, a gente também admite, pelas pesquisas, por vivenciar mesmo essas situações, que existem várias dimensões. Ou seja, que a gente pode sair do corpo, sim, e se manifestar em várias outras dimensões. Outra questão é a bioenergética, ou seja, a gente tem um corpo energético em que a gente é influenciado, em que a gente também influencia as pessoas, e que esse corpo energético, se ele estiver bloqueado de alguma maneira, e aí de acordo com os pensamentos, com as nossas ações, ele traz mini doenças e às vezes doenças cronificadas mesmo. Então a gente vê, enxerga esse corpo energético e trabalha essas energias e usa essas energias para assistência. Um outro viés também aí do paradigma consciencial são as séries existenciais. Então a gente sai do corpo, olha ali, você vê o quê? Primeira coisa, eu não vou morrer. É verdade. Verdade. Né? Então, primeira ou eu morri, né? Ou pensa, eu morri. Porque é tão real, né? Que você fala, não morri, ou não vou morrer, a sensação ou morrer. Inicial, para quem já teve, bem chocante, porque você se vê vivo numa outra dimensão. E, aliás, não querendo te cortar, só para uma informação, hoje já é cientificado pela NASA que nós temos aí 11 dimensões. O planeta Terra é mais ou menos como se fosse uma grande cebola, com várias camadas. A NASA já colocou isso. Já admite isso. Então, e aí você sai do corpo, aí você, ou eu morri, ou eu não vou morrer nunca, né? Então, o que acontece então? Se eu não vou morrer nunca, mas eu tenho esse corpo está envelhecendo, pessoas nascem, pessoas morrem. Então, para ampliar, a gente admite também a existência de outras vidas. Então, a gente morre, descarta o soma, vive um período aí numa intermissão. O soma é o corpo físico, o corpo físico, isso é até uma nomenclatura da medicina, usa-se muito na medicina, né? Certo. Mas é uma palavra da língua portuguesa mesmo. E aí você verifica isso, a possibilidade realmente de ter vidas anteriores e de ter futuras vidas. Um outro aspecto muito importante que a gente tem como paradigma consciencial é a cosmoética, que a gente trouxe, que na verdade para nós é um dos diferenciais aí, né, com outras linhas de conhecimento, porque muitas linhas têm questão de ver outras vidas, de corpo energético, né, de outros corpos, mas aí a gente tenta trazer todas essas experiências, todos esses estudos na cosmoética, né, realmente vendo o melhor para todos, para que realmente a nossa ação nos traga reações positivas e evolutivas. Um outro aspecto é o universalismo, que também nos tiraria dessa questão de brigas, de território, de cultura, nos força a trabalhar qualquer tipo de preconceito. Ou seja, nós ainda temos muitos preconceitos, né? Cada vez eles vão ficando mais sutis. E a cosmoética, o universalismo, vai fazendo com que cada vez mais a gente vai eliminando, pela compreensão, esses preconceitos. E aí o último, que aí a gente realmente, para nós, esse é o maior diferencial mesmo, seja da ciência, do espiritismo, de qualquer outra situação, é a autopesquisa. É a gente ser o nosso próprio laboratório, nosso próprio pesquisador, nosso próprio objeto de pesquisa e buscar realmente um autoconhecimento profundo para promover mudanças intraconscienciais. O que não é fácil, né? Não, e nem é rápido, mas é efetivo. Né? É verdade. A pessoa realmente vai mudando, ela vai fincando aquelas mudanças, vai se melhorando como pessoa. Criam raízes verdadeiras. E se tornando melhor para si, vai consequentemente se tornar melhor para todo mundo. Com certeza, isso é tão bom. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Sobre amparadores e assediadores. Na Conscienciologia, nós ouvimos falar dos amparadores, né? Isso. A relação entre vocês e essas consciências que não estão mais aqui no corpo físico, não é uma questão de crença, de acreditar na atuação deles? Então, se a gente não utilizar aí o princípio da descrença, a autopesquisa e realmente buscar racionalidade, sim. Infelizmente,
todos nós, mesmo na Conscienciologia, somos pessoas em evolução e viemos de outras linhas. Então a gente ainda está trabalhando também essa questão de princípio de descrença, trabalhando a questão de confiança. E como que a gente trabalha a confiança com os amparadores? É trabalhando de ombro a ombro. É saindo do corpo mesmo, é trabalhando as energias, é criando... na verdade, identificando sinais em que você se comunica com eles. E aí, conforme qualquer amizade, qualquer relação de trabalho, a confiança vai se construindo em fatos. Fatos e para fatos. Ou seja, você trabalha junto com aquela equipe, você identifica um amparador, você vê, enxerga, sente que as energias dele são as melhores, que ele não vai te promover situações em que vai só te agradar, mas vai te promover situações de crescimento. Verdade. E aí essa faz toda a diferença, porque, por exemplo, se fosse um guia cego que a gente chama, ele normalmente quer agradar, quer proteger, mas a qualquer custo. E não pode, né? E aí, sem avaliar aquele crescimento, aquela situação, aquela assistência a se fazer. E os amparadores extrafísicos são consciências também em evolução, né? Cada um aí no seu nível evolutivo, mas que também se propõe esse papel de cosmoética, do melhor para todos e de promover a assistência. Então são equipes de trabalho que vão se juntando de acordo com as nossas experiências, né? Então aí tem infinitas atividades, como a TENEPS ajuda muito esse trabalho de interconfiança, né? Que é uma tarefa energética pessoal que a gente faz diariamente. Então são atividades que promovem, através de fatos e para fatos, a confiança mesmo no trabalho. Maravilha. E o mais interessante é que vocês, no Instituto, promovem cursos muito interessantes, principalmente, né, com a projeção. Isso. Né? Nós já tivemos convivências, essa pauta. né? E convivências, né? Que isso é mais importante. Foi. E tivemos também representantes que falaram sobre as cirurgias espirituais, porque, na verdade, as cirurgias como são feitas por vocês. E nós vimos o quanto vocês estudam para ter um desenvolvimento muito positivo. Então, todas as pessoas podem procurar o autoconhecimento no Instituto, não é mesmo? Pode. O IPC... ele tem a especialidade da projeciologia, né? Sim. Ele trata várias situações da conscienciologia, mas a nossa especialidade é projeção consciente, é sair do corpo, usar essa ferramenta como autopesquisa, como assistência para a cirurgia, seja para qual desenvolvimento for. Então é uma especialidade nossa, assim como tem outras ICs, né, com cada uma com sua especialidade. Essa de paracirurgia nós temos a Ectolab, eu não sei se foi falado no dia, que trata diretamente dessas pesquisas, né? Sim. Inclusive com aparelhos medindo. Olha que legal. Todas essas questões de ectoplasma, de mudança realmente de ritmo, de tudo isso. Eu penso que a Conscienciologia é uma ciência de quem realmente está interessado em crescer. Isso, é a ideia. Em crescer, porque o que nós vemos aí atualmente é muitas pessoas, né, mercantilizando a fé. Totalmente. Para domínio das massas, é bem isso. Né? Manipulação pelo medo. Então, assim, e as pessoas querem que o outro dê. Na Conscienciologia é ao contrário, é você que tem que se buscar, começar a ter essa busca interior, né? E se aprofundar mais em si mesmo, não é isso? Infelizmente a gente sabe também que o público da Conscienciologia ainda não é um público de massa, né? São poucas pessoas que querem buscar realmente esse esforço de se auto-pesquisar, esse esforço de se melhorar enquanto pessoa e assumir, né, a responsabilidade aí pelas suas ações. E a gente vê as pessoas que chegam buscando alguma coisa, buscando que alguém a salve, que alguém dê alguma resposta pronta, e lá não vai encontrar isso. Isso que é legal. Lá não vai encontrar. Como a gente costuma dizer nas palestras, logo no início, a gente trabalha com verpons, com verdades relativas de ponta. Ou seja, a gente vai se pesquisando, vai se melhorando, vai se atualizando sempre. Então não tem um dogma, não tem uma coisa assim, ó, isso daqui o professor Valdo escreveu, então é uma Bíblia, assim vai ser para o resto da vida. Não. Ele está ali, foi a fonte de pesquisa dele que está nos apoiando. Assim que alguém perceber que essa ideia ou alguma informação trazida ali, como já aconteceu, ela precisa ser mais refinada ou até refutada, ela vai ser sem problema nenhum. Entendi. Então, por isso que cada pesquisador tem, na verdade, quase que uma obrigação de publicar,
de criar artigos, de escrever verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, né, que é aberta aí para todos, de publicar seus livros, de trazer as suas experiências, né, para esclarecer o seu público, resgatar as pessoas do seu grupo Karma aí. Muito bom. Muito bom. Bem, eu vou fazer uma pergunta. Faz, claro. Só as pessoas religiosas é que são crentes? Não. A gente vê muito cientista crente aí. Dogmático, inclusive. Dogmáticos, porque, na verdade, a crença, ela é mais um comportamento da pessoa, né? E aí as religiões utilizam desse movimento das pessoas para tirar proveito de manipulação em alguma forma. A gente viu isso na história, né? As guerras santas, recente, né? E mesmo no início, né, de todo, por exemplo, todo o cristianismo, das questões da Igreja Católica, né? Toda a manipulação que teve em mudanças de textos, de realmente uma manipulação para ter o poder em cima do povo. Sim. Né? Então, o que acontece? As pessoas, elas não são crentes porque se tornaram religiosas, elas se tornaram religiosas porque são crentes. É o contrário, né? Então a gente vê muito isso. Aí a pessoa às vezes muda para uma outra linha de conhecimento, às vezes para a própria Conscienciologia. Ela vai para a Conscienciologia, mas ela não muda o padrão dela de crença. Então ela só muda um hábito, ela muda um local, mas ela continua agindo da mesma forma. E consegue ficar? Porque normalmente não consegue. Não consegue ficar, né? Porque não consegue, porque não vai ter não acompanha, respaldo, né? Não vai ter ninguém, assim, que alimente, porque se tiver, aí essa pessoa também está com algum problema, porque é uma coisa que a gente realmente incentiva, para que não se tenha gurulatria, nada referente a isso, né? Claro. De que cada um se torne mestre de si mesmo, exatamente, né? É o mais importante. Tem a sua autonomia, tem a sua forma, né, de levar as coisas. Andréia, eu quero fazer uma pergunta para você, que foi um assunto de pauta esses dias, e eu acho que é legal você esclarecer. Tá. Nós passamos aí por vários finais de mundo. 2000, 2008, 2006, 2012, aí vai. E agora teve dia 23 de setembro, que era o final do mundo pelos místicos, pelos paranormais aí que... essa nem fiquei sabendo. Olha, eu nem sabia. Não, mas hoje também seria o final do mundo pelo pessoal gospel, né? Mesmo? Gospel, Hoje? Eu não sabia. Hoje seria o final do mundo também por esse pessoal. Gente, e tem mais um pessoal que está dizendo que vai ser dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro começa a temporada de chuva, então a pessoa já começa a pegar uma pontinha para Fica tentando, né? Fica tentando. Se a pessoa se acerta, né? Vamos ver, eu gostaria de você... A gente tem outros veículos para ficar fora do corpo. Ainda bem. A vida eterna, né? O ponto de vista da Conscienciologia da Andréia sobre esse tema, essa parte... O meu ponto de vista é muito parecido com a da Conscienciologia, né? São previsões infundadas, né? Infundadas, muitas em livros, em rituais, às vezes até em informações de consciências que estão dessomadas, que já descartaram soma, que estão mortas, né? Espíritos que se comunicam aí e ficam passando informações, mas também na crença deles, né? Entendi. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa vê uma probabilidade de uma situação, porque a gente trata a pré-cognição, né? O anteceder um conhecimento como uma estatística, como uma probabilidade. Correto. Matemática, né? Então, por exemplo, se... que nem a gente estava até conversando, por exemplo, uma previsão de que vai cair um avião com jogadores. É uma probabilidade. Claro que todo dia viaja jogador Porque todos os dias viajam, então quer dizer, uma hora pode ter a probabilidade. Entretanto, tem probabilidades que elas estão tão próximas de acontecer que realmente não se dá mais para mudar. Então, por exemplo, você não arrumou o freio do seu carro, pega uma estrada, vai a 120, sai cortando todo mundo e de repente lá do outro lado da porta tem um acidente. Então é uma probabilidade de você bater o carro que se uma pessoa... Claro. Não dá mais para mudar, mas você caçou aquilo. Essa questão de acabar o mundo
é a necessidade da crença, eu ainda vejo, né? De ter uma salvação, de as pessoas esperarem tanto por um paraíso, né? Por alguma coisa que elas querem que acabe logo porque não estão aguentando mais esperar. E aí fica se baseando em livros escritos que foram mudados, e aí cada um interpreta de um jeito, né? E aí o que as pessoas fazem? Hoje acaba o mundo, mas assim, não acabou, em vez de começar a mudar para melhorar o mundo, não. Ela continua fazendo para que o mundo se deteriore. É verdade, fica nesse foco negativo e não muda nada na vida pessoal dela, nada. né? E na verdade se mudar, proteger, cuidar da natureza, a gente está desmatando tudo. Fazer verdade. sua parte, né? Se cada um fizer a sua. Então muitos mundos, né? Ou seja, muitas cidades, muitas florestas já se acabaram. Verdade. Mas isso não quer dizer que é uma profecia aí que irá se cumprir, que... não vemos por esse lado. Não. Até porque o planeta Terra é um planeta jovem, maremotos, terremotos, essas coisas, tudo faz parte do planeta, né? Não, e a gente tem aí uma probabilidade de vidas nesse planeta, da gente renascer, ressomar nesse planeta algumas vezes ainda. Então ele é muito vai novo. Durar muito tempo. Então, por isso a gente tem que pode não melhor, ter uma qualidade, mas vai durar muito tempo. Temos que deixar filhos melhores para esse planeta, pessoal. Parar de crença racional. Nossa produtora aí já está dizendo assim, ó, cara. Acabou, né? Mas vamos passar os contatos, por favor, do Instituto? Vamos sim. Nós temos no nosso CEA, né, em São Paulo, na Rua Afonso Celso 587, Vila Mariana. O telefone é 11 3287 9705. Também temos o site, né, que vocês podem ver toda a nossa agenda, né, com palestras gratuitas todas as sextas e sábados no www.iipc.org e também no Facebook, IIPC-SP. Fica aí o convite. Gratidão, Andréia. Honra enorme estar contigo. Sempre bem-vinda, viu? Sempre bem-vinda. Aguardamos uma nova pauta aí, viu? Muito obrigada. Obrigada a você pela presença. Muito obrigada. Pessoal, porque no Enigmas é assim. Quem reflete, Kátia Gaia, brilha. É simples assim. Até o próximo Enigmas, pessoal. Vem com a gente. Tchau. Muito boa essa frase.